mais de 18 mil reais. 50 mil reais em alguns meses. 32 mil reais, 223. Eu já faturei mais de 100 mil reais. Alguns minutinhos do seu ano para te mostrar algo que pode mudar a sua vida inteira. É só disso que eu preciso. Numa festa, porque a gente fazia muito festa em condomínio de luxo, né? Então, que tinha, eles alugavam, né, tirolesa, cama elástica e tal. E eu nunca vou esquecer de uma festa que no Bexigão, aquela criançada pra todo lado, aquele negócio todo, você já cansado, ganhando. Criança educada, né? Excelente. Quando o Bexigão foi rolar, em vez de balas, a mãe colocou no Bexigão 2 mil reais em notas de 2. Que isso? Meu Deus. Eu quero que você tente entender a cena. Nós estamos lá, os monitores ganhando vintão pra estar lá. E vintão não era, o cara não pagava mal, é que era o que se ganhava. O cara não pagava padrão, pastagem, né? não pagava nada e era 20. Só que é tipo 8 horas de trabalho. Você tem que Mas chegar aí- antes, não, para depois, É né? o dia. E aí, assim, ó, Perrengue. eu lembro das crianças com aquelas notas, eles, né, contando das crianças com as notas na mão, trocando por lugar na fila. Porque eles não estavam ligados. Sabe assim, deixa eu ir na sua frente, toma aqui, isso aqui, e nota de 2 pra lá, Usando nota de 2 pra cá. figurinha, Como que a mãe bota essa grana? E eu lembro de ver isso, essas situações, e eu nunca olhei essa situação achando um absurdo, que coisa absurda. Por mais que fosse um absurdo, eu lembro que eu olhava e falava assim, como que eu faço pra ser essa mãe? Eu quero ser inconsequente assim. Como que eu faço pra conseguir ser assim? Então, toda vez que eu via alguém com muita grana, toda vez que eu falava, caramba, como que eu posso estar tão ferrada e esse cara ter muito? Eu nunca tive ódio desse cara. Eu sempre pensava, deixa eu conversar com você, só me fala o que tem que fazer. E eu não vou nem questionar. Se você falar pra mim, você tem que fazer isso, e essa facilidade eu sempre tive. Cara, olha só que interessante. Tem um conceito, né, que uma vez foi nesse ano que eu fui pra Los Angeles, Kaique. Foi no ano passado, você lembra? Foi ano passado, você foi pra Los Angeles. Ano passado eu fui para Los Angeles e conheci um dos meus grandes ídolos nos investimentos. Ele chama Howard Marks. A gente tem uma plataforma de investimento chamada FinClass, né? E aí um dos professores é o Howard Marks. E no final da aula dele, ele disse assim, ó, eu sou Howard Marks, eu tô há 52 anos no mercado, ganhando do mercado. Eu gerencio 160 bilhões de dólares em patrimônio e essa é a minha FinClass. Eu falei, caraca, foi esse o cara que eu fui conhecer. Uma das grandes lendas. É o cara que, no prefácio dele, né, no livro dele, tem um quote do Warren Buffett falando, ele é o único cara que eu paro para ler as cartas quando ele solta alguma carta. E aí eu falei, Howard, como que faz para bater o mercado? Porque é isso que a gente busca como investidor. Como que eu bato o mercado, que seria a média, né? Ele falou, é só você utilizar o second level thinking. Eu falei, second level thinking? Mas é fácil? Ele falou, não é fácil. Então, o que é o first level thinking? O first level thinking é o pensamento de média. Então, quando você está numa festa dessa, o que as pessoas pensam? Que absurdo. Que absurdo! Meu Deus do céu! E tal. Isso aqui é o primeiro grau de pensamento, é o que a maioria das Eu pessoas tem. pensei que a criançada Não é? hepatite depois, né? Loucura. Mexendo na coxinha, depois com um monte de dinheiro. É o primeiro grau de pensamento. Morreu Esse vários. é o pensamento 1,5. É um e-mail, não é? Já Hepatite, passou do cara. absurdo, mas já tá. Exato. Mas ainda não chegou lá. Tá louco. Esse é o primeiro grau de pensamento. Então, assim, a maioria das pessoas pensam igual, elas vão ter resultados iguais. Agora você foi para um outro grau de pensamento. Você falou assim, ó, olha que coisa. Talvez tenha pensado, que absurdo, ou que legal e tal, mas você pensou, ok, mas o que essa mãe fez para poder chegar até aí? Eu quero ser essa mãe. Porque na minha cabeça é assim, ó, tá, ela foi doida e inconsequente, ok, mas ela pôde ser doida e inconsequente. Tá, se eu conseguir chegar no ponto dela, eu não preciso ser doida e inconsequente, mas eu posso chegar no ponto em que eu poderia fazer isso. Entende? Então, assim, ela administrou mal o recurso, ok, se for comigo eu administro bem, mas como ela chegou no ponto de ter o recurso? Então, assim, isso daí é um dos maiores insights, eu acho, que as pessoas não captam quando estão assistindo a gente aqui. Porque elas estão olhando pra essa história agora, e eu aposto que elas estão pensando assim, ó, nossa, que batalhadora, meu, olha de onde ela veio, ela vendia, nossa, que legal, que legal, que legal. Elas estão pensando isso, provavelmente a maioria. Essa é a cabeça de consumidor. A cabeça de produtor é outro tipo de mente. Então, quando eu ia nos grandes eventos e eu via 1.000 pessoas que tinham pago 2 mil reais cada uma, e 1.000 pessoas olhando para os conteúdos que estavam sendo passados e falando, nossa, esse conteúdo animal, eu só pensava assim, esse conteúdo animal, mas como essa pessoa botou 1.000 pessoas pagando 2 mil reais nesse evento? É a cabeça de produtor. Então quem está assistindo a gente agora pode escolher assistir com a cabeça de consumidor ou de produtor, ou seja, como que eles fizeram para ter, sei lá, mais de 3 mil pessoas ao vivo agora, olhando eles falando sobre isso, eles ainda ganhando dinheiro com isso e se divertindo. Então, como? Mas né? eu penso que a pessoa só vai ser capaz de fazer isso se ela, primeiro de tudo, se livrar do ressentimento e da raiva. Ah, isso é verdade. Porque ali, comigo, trabalhando, tinha uma galera com muita raiva dessa situação. E a raiva é compreensível. Ok, eu entendo, realmente, é um absurdo. Realmente, que
Mas essa raiva te impede de fazer qualquer outro tipo de raciocínio. Porque a raiva cega. Então, esse pra mim sempre foi o ponto. A minha família, o meu padrasto, a gente nunca teve raiva de quem tinha. O problema nunca foi o cara ser rico. O problema sempre foi como ele fez e como eu posso fazer. E aí aí você fala assim, não, é que ele também tem uma galera que é suja. Sim, mas esse pensamento do sujo, que é real, também vem da raiva. Então assim, você pode ter, mas segure ele aí. E como você acha que a gente pode fazer pra virar essa chavinha da raiva, hein? Porque não é uma coisa assim. Mas você falando só, eu suspeito, tá? Eu só suspeito que você fala, meu padrasto é assim e tal. E eu suspeito que também tem a ver com princípios da espiritualidade, que é de você não ter raiva, que é de você amar o próximo, né? De você honrar o próximo. Mas se fosse isso, talvez os outros caras, pelo menos a média dos outros caras também não teria. E ele era um cara único ali no meio. Eu tenho uma mas o ponto, fala de novo. Que se fosse a questão da espiritualidade, então pelo menos os outros caras ali, né, as outras pessoas que também estavam na espiritualidade, pelo menos a média delas também pensaria assim. Perfeito. Mas ele era um cara único ali. Mas talvez porque ele era um dos poucos que entendia de fato o que eram os princípios. Porque é igual, por exemplo, os cristãos falarem mal sobre ser rico. Né? Então, perceba como as pessoas consideram que as pessoas ricas não vão para o céu. Não é isso que está escrito na palavra. E ainda usam a passagem de Mateus do jovem rico de uma forma completamente equivocada. E fora de contexto. Totalmente equivocada, sim. Totalmente com um equivocada. problema grave de tradução na palavra câmelo. A coisa toda é tão mais... O buraco é tão mais embaixo. Isso, por isso que eu digo que assim, é o que você falou. Tem gente que acha que é e não é. Né? Então, um dos princípios mais importantes é justamente esse, de você, cara, não adianta você sentir raiva do outro, porque na verdade o problema tá em você. Né? Então você precisa amar o outro, né? Ama-te o outro como a si mesmo. Mas, cara, uma coisa que ela falou, quem tem a skill de resolver problema e coisa, cara, não tá ganhando dinheiro porque realmente não quer, cara. Tipo, porque é um pouco disso, você tá vendo todos os problemas na sua frente, você fala assim, cara, não tem, tipo assim, já aconteceu, ou você resolve, ou você deixa pra lá, ou você segue em frente, tipo, não tem que ficar... Mas será que é porque não sabe, né? Ou será que é porque não... Aliás, será que é porque não quer? Ou será que é porque você não sabe que pode? Eu acho que você não sabe. Eu acho que é muito um problema de consciência isso. E esse negócio do não sabe que pode, também vai num outro ponto que é o seguinte. Eu fico pensando que às vezes as pessoas acham que a coisa toda é um pódio de 3 lugares. Então, assim, alguns vão chegar, alguns não. Mas a questão é, talvez, não é só talvez não. Provavelmente um dos lugares não é pra você mesmo. Mas não teria nem por que ser pra nós. A questão é, não chegando lá no pódio, você pode melhorar da onde você tá? Porque às vezes o cara olha a mulher fazendo isso lá na festa e ele diz assim, eu nunca vou chegar nisso. E aí ele para o pensamento aí. E eu continuaria dizendo, sim, aí não. Mas dá pra deixar de ser tão ferrado quando você tá pra ser um pouquinho melhor? E aí quando você perguntou o que era e tal, eu fiquei aqui pensando, mas eu pensei, além do negócio da coisa da raiva e tal, é que eu tinha muito mais raiva da situação que eu vivia do que de qualquer outra pessoa em qualquer outra situação. Então eu não queria viver mais aquela coisa humilhante que era. Era muito humilhante. Então, estar no semáforo é uma coisa muito humilhante. Você se sentia humilhado quando estava no semáforo? Claro, com certeza. Mas nunca pensando assim, esse cara é um filho da mãe que fechou o vidro em mim. Não, esse cara tá no direito dele. De repente, eu também não estaria muito hoje no meu dia. A questão é, eu tô humilhada porque é o seguinte, eu sou culpada por estar aqui. Não é culpa. A responsabilidade é minha. Isso, beleza. Então, aí assim, poxa, mas é a tua família e tal. Sim, eu sei, mas é minha. Eu podia... Tanto era minha que mesmo com 14, 15 anos, eu fiz. Então era minha. Então essa raiva é menor do que o meu senso de responsabilidade com o que eu tô. E isso pra mim, na verdade, isso não é virtude, isso é um conforto. Eu prefiro que dê errado na minha mão. Eu prefiro. Do que dar na mão de alguém e ver dar errado, eu vou sentir mais culpa. Que eu vou falar, puta, e se eu tivesse pegado pra fazer, acho que era melhor. Então eu prefiro que dê errado na minha mão. Entende? Eu prefiro eu mesma tentar fazer. Eu prefiro eu mesma tentar levantar. Mas o que você tem é justamente a postura de quem ganha dinheiro, de quem enriquece, de quem cresce na vida, que é a postura da responsabilidade. Sim. Que é você entender, não é a postura de culpa, né? Porque você nasceu assim, você não é culpada, né? Pelo seu nascimento, mas você é responsável por você entender que você pode mudar o daqui pra frente. Sim. E você fez isso. Sim. E tem gente que acha que não, eu não sou responsável, é meu direito. Não é direito, você tem que conquistar. As pessoas acham que, né? Não existe direito. Não é assim que funciona. É a conquista, né? Mas, pô,